eu sou mestranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, Brasil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer parte do 4º Congresso Internacional sobre Direito, Governança e Inovação, pois permitir que apresentemos os nossos trabalhos por meio de gravação de vídeo abre portas para uma troca de conhecimento muito rica e de maneira simplificada. Venho nesta apresentação tratar sobre meu trabalho intitulado A Inteligência Artificial como forma de repensar o ingresso em juízo, o novo paradigma pelo abrandamento dos vieses. Considerando que o direito fundamental de acesso à justiça é um direito basilar na jurisdição brasileira, o enfoque central na minha pesquisa foi a verificação de sua análise econômica num panorama contemporâneo de tragédia da justiça que veio paulatinamente sendo construída desde a sedimentação do processo em massa. A necessidade social latente de ter tudo, o tempo todo, o mais rápido possível, prejudicou a atuação efetiva do judiciário, obstando uma eficiente prestação de acesso ao direito. Dessa forma, numa ótica de macro-justiça e a entrega da melhor resposta possível aos litígios, o direito tem buscado implementar novas técnicas e instrumentos que venham a auxiliar a atuação jurisdicional, dentre elas a utilização de inteligência artificial ou IA. Conforme João Antônio Pedroso, é preciso ter em mente que, não necessariamente ao se ter acesso à apreciação judicial, um acesso aos tribunais, se terá acesso à decisão justa da lide, um acesso ao direito, principalmente no que se refere ao seu custo-benefício. Numa era de economia intangível, chega-se a um patamar de conflitos não usuais para os quais o Poder Judiciário precisa buscar uma forma de encontrar respostas por ter como finalidade a realização da justiça por meio da jurisdição. Sérgio Cruz Arenhar e Gustavo Osna indicam que o controle da paz social precisa ser cada vez mais adaptado às realidades sociais, culturais e temporais que têm passado por mudanças de paradigma. Conforme Luiz Fux e Bruno Bodart, e aqui cito, pode-se dizer que a internet criou novos tipos de interesses e intensificou as relações interpessoais, criando com isso conflitos até então inexistentes em qualidade e quantidade. Nota-se que o aumento de processos no setor judiciário não é apenas pelo fato de se ter um acesso facilitado, mas também por se aumentar a variedade de conflitos sociais. A crise ou tragédia da justiça, conforme recentemente estudado por Eric Navarro Volkart, passa a ser atribuída pela má administração de todas essas causas acumulada a uma latente cultura da litigância. Nesse sentido, a análise econômica do acesso à justiça ingressa como um estudo transdisciplinar a fim de quebrar essa cultura da litigância e poder se fazer um cálculo lógico de quando o processo será socialmente beneficente e quando ele trará resultados desfavoráveis ao bem-estar social. Isso quer dizer, somente será socialmente benéfico se o valor de todas as custas processuais mais o valor do dano for menor do que um prejuízo social não controlado pelo Poder Judiciário de conduta humana. Numa ótica panprocessualista, é importante frisar que estes custos da litigância, portanto, não se referem apenas aos custos do autor em relação ao seu dano, mas aos custos também do réu e do governo para assim movimentar a máquina judiciária. Considerando tais custos como um grande obstáculo ao bom desenvolvimento da justiça, buscar tecnologias que facilitem o acesso ao resultado justo do processo, diminuindo esses custos, é viabilizar instrumentos que assim auxiliem a maior eficiência do sistema jurisdicional. Como um instrumento da economia aplicado ao direito, a eficiência é um conceito tratado como um princípio e direito fundamental basilar de controle jurisdicional, a fim de garantir um processo em tempo razoável e, principalmente, menos oneroso, conforme ensinamentos de Marc Félix Jobim. Portanto, trazer a eficiência ao processo é fazer a melhor análise possível do custo-benefício da relação litigiosa ao ingressar ou não em juízo. Os desenvolvimentos atuais, trazidos pelos estudos da psicologia e neurociência, impedem que ignoremos uma questão de fundamental importância, qual seja a racionalidade do ser humano. Até por volta de 1970, não havia quaisquer preocupações sobre esta ótica, fato que mudou pelos estudos dos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky, em conjunto com o economista Richard Thaler, os quais acabaram por desenvolver a chamada ciência comportamental. Assim, Juarez Freitas defende a necessidade de uma reestruturação da hermenêutica jurídica a fim de se levar em conta uma pretensão de aprendizado e controle de viés cognitivos que influenciem comportamentos inerentes do ser humano, pois eles são fatores de impacto tanto para o juiz no momento da tomada de decisão, quanto para as partes na tentativa de resolução do conflito por acordo. Assim sendo, o chamado viés do otimismo excessivo é o tomado como central neste estudo.
De acordo com Miguel Carlos Teixeira Patrício, este viés, em uma pequena comparação com a teoria dos jogos, seria, nas suas palavras, o nível de conhecimentos adquiridos pelos jogadores sobre os outros e sobre o jogo, que influencia o comportamento de todos. Ou seja, a visualização da potencial condenação como maior ou menor já serviria para justificar uma maior ou menor chance de acordo extrajudicial. A fim de que se possa alterar o presente problema apresentado, propõe-se a alteração de paradigma pela inteligência artificial, a fim de que se possa auxiliar a redução de otimismos ou pessimismos excessivos no âmbito do Poder Judiciário. Há muitos anos, a inteligência artificial vem sendo trabalhada para que se tenha suficientes características humanas, e isso foi possível pela grande disponibilidade de dados que se tem hoje e pelos avanços das tecnologias de comunicação. Porém, um obstáculo que se encontra é a forma pela qual a IA vai se manter atualizada no intuito de manter a característica humana se ela precisar estar sempre aprendendo com os poucos exemplos com a qual é nutrida. As expressões lifelong learning, reinforcement learning, continuous learning e transfer learning se referem atualmente no contexto de IA aos pesquisadores que se dedicam a buscar uma fórmula matemática que contenha a capacidade de imitar o comportamento humano em que vive em constante mutação. Conforme Gelli Nunes, o recente crescimento da IA se deve a avanços significativos no aprendizado das máquinas, qual seja a oportunidade de deixá-las descobrir as regras do jogo sem que tenham sido programadas para identificá-las, pois, conforme o autor, isso seria mais complexo do que o desejado. Portanto, a inteligência artificial funciona a partir de sistemas de dados programados para dar respostas conforme a base de dados disponível nas próprias palavras do autor. Importa frisar dessa forma que, por mais que estas máquinas sejam alimentadas com dados e tiram conclusões por si mesmas das situações que lhes são colocadas, elas ainda são alimentadas por seres humanos, portanto enviesados, fazendo uma coleta de dados baseados em seus próprios critérios e viés cognitivos, podendo vir a enviesar também o algoritmo responsável por esta função. O acesso à justiça, nesse caso, pode ser assim mais célere pela utilização de uma inteligência artificial programada e rápida, mas isso não significa necessariamente dizer que terá um acesso ao direito mais desenviesado. O passo inicial que se precisa dar para solucionar a aqui tratada tragédia da justiça é a sociedade assumir um papel cooperativo, mesmo que não seja a única solução, e é uma tentativa de evitar o esgotamento dos recursos comuns para o benefício da coletividade. Uma outra solução encontrada, ainda que pela tendência de uma cooperação forçada, seria instituir algo no Brasil semelhante ao conteúdo da Rule 11 da Federal Rules of Civil Procedure dos Estados Unidos da América, qual seja, um princípio que exige às partes fazer uma análise da real necessidade de ir a juízo para a solução do litígio. É um princípio que impõe punições às demandas frívolas, incentivadas pelo amplo acesso à justiça. As partes e os advogados destas são obrigados a stop and think again, parar e pensar de novo. E se realmente o custo-benefício em ingressar em juízo vale a pena ao fim e ao cabo. A utilização da inteligência artificial pode auxiliar inclusive as partes na indicação de suas demandas como frívolas. Ao restringir o viés do otimismo excessivo, esse software mostraria às partes suas chances de perdas e ganhos, assim como cálculos dos custos do processo. Conforme Luiz Fux e Bruno Bodart, em suas palavras, quando a demanda tem valor esperado negativo apenas porque os custos de litigar são excessivos, é socialmente desejável pela economia de recursos públicos que as partes internalizem esses valores em excesso e tendam à resolução do litígio por meios não judiciais. Tendo em vista o acesso à justiça como um princípio norteador e de grande necessidade de debate na processualística moderna, a sua análise econômica leva a concluir que o seu amplo acesso acaba restringindo o efetivo acesso ao direito. Isso porque a sociedade está imbuída de uma cultura da litigância e hábitos comportamentais sem que se faça um cálculo prévio do custo-benefício e a aceitabilidade social daquela demanda. A inteligência artificial vem para o direito a fim de, dentre tantos outros objetivos, auxiliar nesta redução dos viés cognitivos, abrandando os pessimismos ou otimismos excessivos que obstam uma atividade eficiente do Poder Judiciário. No entanto, importa preocupar-se com o fato de que o algoritmo responsável por esta ou aquela medida não necessariamente é desenviesado, tendo em vista ser alimentado por dados fornecidos por pessoas que, enviesadas, acabam passando para as máquinas somente determinadas informações que podem conter pontos cegos. Assim sendo, é essencial que se verifique se é melhor que as máquinas substituam as atividades humanas ou se não é melhor que os humanos se aperfeiçoem pelo auxílio e utilização da então inteligência artificial.
uma busca conjunta tanto pelo não ingresso de ações frívolas na tentativa de amenizar a tragédia da justiça, quanto de tomada de decisões de forma desenviesada. Muito obrigada pela atenção, parabenizo mais uma vez a organização do evento e fico à disposição para contato por e-mail. Bom prosseguimento de congresso para todos!